Olá, pessoal. Esse é o podcast Farol da Baixada, do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Hoje nós temos o prazer de estar com o professor de Direito do Trabalho, advogado, um militante também, né? Militante. Sindical, o professor Danilo Uller. Muito obrigada, Danilo, pela disponibilidade, pela gentileza. Eu que agradeço o convite, Eneida, Matheus, muito obrigado. E também com o nosso querido Matheus. Olá, obrigado. Figurinha fácil aqui Vamos com a de novo, gente, mais diretor do sindicato. Bom, já que o Danilo é professor de Direito do Trabalho, é claro que nós vamos conversar um pouco sobre as relações entre empregador e empregado, sobre o mundo do trabalho, as mudanças nesse mundo globalizado que vem ocorrendo já há algumas décadas, né, como era. Então, para a gente iniciar, Danilo, eu pergunto o seguinte, olha, em 1º de maio de 43, teve o decreto, né, o Getúlio Vargas instituiu a CLT, haviam várias leis, mas não consolidadas, né, num bojo só, e eu lembro, quer dizer, havia alguns críticos, ou há alguns críticos, dizendo que essa CLT era inspirada na Carta del Lavoro do Mussolini, teria uma inspiração no fundo fascista, tal. Com todas as modificações que ocorreram no mundo do trabalho, né, na economia, hoje em dia a gente vê a importância que é a CLT para a garantia do direito dos trabalhadores, né? Como é que você vê tudo isso? A vida da CLT não tem sido muito fácil desde o seu início, né? Desde 43 ou de antes, ela já nasce com a crítica de setores da burguesia dizendo que ela era já antiquada. Então, que ela ia atrapalhar o desenvolvimento nacional. A CLT, como toda a regulação do trabalho em todos os países capitalistas do mundo, eles têm sofrem essa pressão dos setores internos de cada sociedade. E essa pressão, ela vem se acirrando, ela está sujeita aos influxos das relações entre as classes, né? Em 2017, nós lembramos como era o Brasil, né? Enfim, estamos falando de um processo de golpe, né? De impeachment, e que se encontra ali uma correlação de forças mais favorável para os interesses empresariais no Brasil, e nós temos a Lei 13.467, que é talvez o processo mais drástico de reforma da CLT. Antes disso, tivemos algumas reformas, mas nunca foi tão fácil assim, né? Do ponto de vista dos setores que querem flexibilizar, que apostam na redução do custo do trabalho como uma estratégia. A gente pode ver daqui a pouco que isso não é tão certo assim, né? É uma aposta deles, né? Acham que dão certo, mas pode ser que não. Então ali nós temos um processo que vai para o sindicalismo, busca enfraquecer o sindicalismo, né? E enfraquece. Gostemos ou não, concordemos ou não, a fonte do imposto sindical era uma fonte de financiamento e que os sindicatos, né, os sindicatos dependiam disso. Mas não só, enfim, a prevalência do negociado sobre o legislado, nós temos na reforma trabalhista formas de desregulação, para formas de contratar trabalhadores de modo mais flexível, controle de jornada, erosão da base previdenciária, ou seja, eu tiro natureza salarial de algumas verbas, coloco essas verbas como indenizatórias, então isso vai corroer a base de contribuições previdenciárias. Então ela é uma avalanche de mudanças que tem muitos impactos sociais. E logo após a reforma trabalhista vieram alguns estudos mostrando isso, principalmente estudos lá da Unicamp, o pessoal do CESIT, estudos do DIEESE, do IPEA, mostrando esses impactos. O significado político da reforma trabalhista, então, é um pouco que, enfim, na doutrina estrangeira se chama de backlash, ou seja, quando nós temos um processo em que o poder judiciário
é mais progressista. Então, nos Estados Unidos, pensa em questões de costumes, casamento gay, o poder judiciário vai, legitima, e o poder legislativo reage. É como se fosse um ricochete, né? Então, no Brasil foi isso. Se pegarmos ponto por ponto das mais de 200 mudanças, muitas delas atacam súmulas do TST. Ou seja, súmulas do TST que ampliaram e que garantiram direitos a dispositivos da reforma trabalhista vieram minar essas exemplo, conquistas. Os 10 anos, né? Exato. Mas o judiciário se colocou contra essa reforma trabalhista? Acho que não, né? Olha, inicialmente, o judiciário trabalhista, o próprio TST, os tribunais regionais de trabalho, os juízes de primeira instância ficaram um pouco resistentes, mas logo aceitaram. Uma questão ou outra, parece que o judiciário trabalhista foi mais resistente. O STF, ele começa a assumir um protagonismo na matéria trabalhista a partir de então, algo que era esporádico, não? Toda vez que o STF é convidado a falar sobre matéria trabalhista, a gente respira fundo, porque algo bom não vai vir, né? E o STF ele passou a assumir um protagonismo maior, né? Tem uma questão mínima ali, Matheus, que se trata de justiça gratuita, porque era um descalabro, um absurdo da situação da justiça gratuita. Impedir que o trabalhador pudesse, na qualidade de trabalhador, ele tem menos direitos que um consumidor em acessar o judiciário. Então, aquilo realmente era insustentável. Isso que o STF, ele colocou um ponto e vírgula ali, falou, não é bem assim, né? O trabalhador pode acessar o judiciário, se ele perder se ele tiver justiça gratuita, ele não vai ter que pagar honorários periciais, por exemplo, mas legitimou todo o restante. Uhum. Então, no judiciário, é o que parece estar havendo, logo após essa reforma de 2017, é um processo contínuo de reforma, ou seja, com sujeitos não legitimados, porque não há votação para o judiciário, né? O voto popular não se faz valer no judiciário. E eles, nessa matéria, legislam. O que antes era muito interessante, esse certo ativismo era promotor de direitos, hoje se mostra retrógrado, se mostra conservador. Com relação a as pessoas que forem condenadas, se condenadas, teriam que pagar a parte, a sucumbência, né, da outra parte, isso fez cair muito o número de processos, né? E era um ponto tido como positivo. Inclusive, eu assisti um debate com uma juíza do trabalho e um diretor da Intersindical, da Central Sindical, né, da qual nós fazemos parte. E ela é amplamente favorável a essa reforma, e o ponto que ela mais batia era esse, porque ela tem uma pilha de processos, ela não conseguia, então ia reduzir muito o número de você veja, né? Cada um olhando o seu umbigo. E a gente vê que isso é um dispositivo, naturalmente, não é para o bem da justiça nem nada, para a celeridade, é para impedir, coibir que alguém que acha que tem aquele determinado direito possa entrar na justiça, porque a gente sabe que cabeça de juiz, né, pode dar qualquer coisa. E, de fato, caiu muito, né? Logo após a reforma caiu, de fato. E agora, o STF, você fala que ele incidiu sobre o tema, né? Isso. Eu não sei o que debate mas com certeza essa juíza tinha duas opções. Se reunir com outros juízes, eles têm organização, né? Eles têm a Associação dos Juízes pela Democracia, para pleitear por mais concurso público, para mais juízes fazer, e ela diminuiu o número de processos dela, mas ela preferiu reduzir o número de processos dela em detrimento dos direitos trabalhistas de outro. Ou seja, isso é um sinal da qualidade da magistratura. Uma magistratura trabalhista que não está mais preocupada com o trabalho e com o trabalhador. O direito do trabalho foi criado para regular essas relações e proteger o trabalhador. Isso é a essência. Posso sugerir uma terceira opção? Ou o que mais? Ela poderia pedir para as empresas cumprirem a lei. Cumprir a lei, não teria mais nenhuma ação trabalhista. Acabaria com a ação. Quer acabar com o seu trabalho? Fortalece mecanismos de fiscalização do Ministério do Trabalho. Começa a realmente
praticar o que a lei determina. E que não é nada demais. Né? Tem-se esse mito, né? E que até ministro do STF já disse que a Justiça do Trabalho é como se fosse uma jabuticaba, só tem no Brasil. Mentira, tem jabuticaba em todo lugar. Todo lugar. Não nasceu, não é daqui, né? Ela veio para cá. E cada país encontra a sua forma de regular o trabalho, né? Mas o fato é que temos uma redução de número de ações trabalhistas após a reforma, isso é verdade, mas não só pelo medo que o trabalhador tem de ser condenado, sucumbência, ou os advogados também não entrarem com tantos pedidos ou com ações, mas porque o mercado de trabalho ele estava numa crise desde 2014, porque o mundo estava, porque o capitalismo brasileiro estava, né? É comparável com o movimento de greves. Ora, os dados do Diese mostram que o Brasil, quando tem esse crescimento econômico, esse momento de 2004, em que a economia dá uma dinamizada, o número de greves, de atividade sindical aumenta, negociações coletivas com aumentos nos reajustes, aumentos reais. E aí, claro, o mercado de trabalho vai deteriorar, isso vai se refletir. Recentemente, Eneida, surgiu a notícia nos jornais de que o número de ações trabalhistas de 2024 foi o maior, né, comparável só a 2012, talvez, número muito grande, e que isso seria relacionado a essa decisão do STF, a decisão acertada do STF, que é a ADI 5766, Ação Direta de Inconstitucionalidade do 5766. Eu tenho quase certeza Qual a sua opinião? que essas matérias que os jornais trouxeram foram um recado para o STF. Eles, como porta-vozes de interesses dominantes, eles estão dizendo, tá vendo, STF? Você não pode dar boi para os trabalhadores. Olha o que está acontecendo. Você permitiu a justiça gratuita, o acesso à justiça, e eles estão entrando com a ação. Está acabando com a competitividade da empresa brasileira, tadinha. Mas é um recado direto. E aí foi problemático porque muitos mecanismos de comunicação, até mesmo mídias sindicais, não perceberam isso. Então estávamos fazendo o serviço de garoto de recado. Era o momento de colocar botar a bola no chão e falar, não, mas quais são os fatores que levaram a esse aumento? Estamos falando de alta rotatividade no mercado de trabalho? Temos uma hipótese aqui. Estamos falando de demandas represadas desde a pandemia. Com certeza. Né? Não de demissões, mas assim, de situações que ocorreram. É o prazo de 5 anos, né, de prescrição. Sim. Né? Estamos falando também, por que não uma hipótese que, conversando com vários colegas, ainda não conseguimos perceber mesmo e confirmar, mas por que não olhar esses indicadores econômicos e perceber que estamos, mesmo que timidamente, retomando algum dinamismo no mercado. Então, os níveis de emprego não são adequados, não é? Talvez a gente nunca retome aquele mundo, aquele pleno emprego, talvez nem seja esse o caso, mas a economia está reagindo. Sim, mas já diminuiu muito o desemprego, né? Diminuiu. Eu acho que está no patamar de 6%, chegou a 12%. Então, né? As pessoas estão mais confiantes. Estão mais confiantes. É uma hipótese a ser tratada. E ninguém tratou dessa hipótese, botou a culpa no STF, quando ele fez a única coisa certa. E que poderia ter feito muito mais. Sim. Ele ainda permitiu várias inconstitucionalidades da reforma trabalhista e para os setores empresariais isso está tudo bem. Sim. Não, e outra coisa, parece que o trabalhador que busca a justiça, ele é visto como oportunista. Sendo que o juiz vai julgar, né? Muitos trabalhadores não ganham o que pleiteia, né? Exato. Ele é oportunista. Tem uma situação entre grandes empresas e pequenas empresas, né? Na atividade advocatícia, eu lido, né, com os dois lados, né? Então, eu consigo, às vezes, assessorar pequenas empresas, e aí vem aquela narrativa, assim, é um traidor. Eu dei emprego para ele e ele me traiu. É possível que ele esteja de má fé. É possível que ele tenha entrado com essa ação sem pé nem cabeça, só de raiva. Mas aí o juiz faz a justiça. Existe juiz para isso. Mas veja que mais de metade dessas ações trabalhistas são
para cobrar verbas rescisórias. Então, são empregadores que demitem e não pagam. Não tem como dizer que tem metade dessas ações, dessas milhões de ações de 2024, de oportunistas. O STF vem incidindo sistematicamente nas situações envolvendo relação de trabalho, regulação trabalhista. Por exemplo, tem uma matéria lá em que o STF diz que o índice de correção monetária vai ser a Selic. Antes era IPCA mais 1% ao mês. De um modo até para desencorajar o respeito. Pensamos a categoria de vocês. O banco faz uma conta simples. O banco, ele tem dinheiro. O dinheiro que o banco tem, ele transforma em mais dinheiro. Né? De linha. Né? Uhum. Ele fala, por que eu vou pagar essa hora extra para esse bancário? Eu seguro esse dinheiro aqui, não pago essa hora extra. Ele, de 10 trabalhadores que deveriam ter a jornada de 6 horas, 2 entram com ação. Eu faço um acordo na justiça e na ponta do lápis sai incrível. Se eu não fizer acordo, vai para a sentença e aí eu pago o que seria devido. Só que eu vou pagar agora pela correção da Selic. Esse dinheiro na minha mão rende muito mais do que a Selic, se eu sou um banco. Sim. Então, esses movimentos da economia têm que ser percebidos. Isso é oportunista, né? Isso é oportunista. Exato. Quem que é oportunista? Quer ver uma coisa na reforma? O negociado sobre o legislado. Isso é vendido como uma coisa muito boa, porque a gente tem essa coisa do liberalismo, que é o individualismo também. Uhum. E eu me faço, né? Eu que me construo, eu que sou, né? Mereço, então eu que vou negociar, eu que vou... E aí a vida real não é assim, né? Negociado é muito bom, por exemplo, a categoria bancária, que tem uma negociação coletiva nacional, e que senta numa mesa única, tem uma força de negociação que, de fato, em alguns momentos, em alguns itens, é importante que o negociado seja acima, ou seja, né, prevalente sobre o legislado, principalmente esse legislado aí rebaixado. Então, eu acho que uma das coisas na lei que mudou da reforma é que, se eu não me engano, o trabalhador que ganha acima de 2 salários mínimos da Previdência, né, do INSS, mais ou menos isso. Teto, né? 2 vezes o teto de benefícios, que está hoje 8.100 e pouco. Isso. Ele já seria autossuficiente e capaz de negociar tete a tete, individualmente, com o patrão, né, com o empregador, sem estar contemplado na negociação coletiva. É como então, se ele fosse um sindicato, capaz de negociar por si mesmo. Tá na cara, né, que a correlação de forças não é igual. Né? Porque mesmo ganhando 2 vezes o teto do INSS, ganha 16 mil reais, tem o diploma do ensino superior, que são as exigências lá do parágrafo único do 444 da CLT. Eu não estou em pé de igualdade como empregador. Não. Porque contratualmente tem uma desigualdade. Esses altos empregados, que nós chamamos, são cargos até, enfim, de criatividade, né? Então, nós pegamos, por exemplo, o setor de informática, de TI, de pesquisa e desenvolvimento, né? Eles têm o que a gente chama de setores da economia da criatividade, né? Eles não têm condições de pactuar tete a tete as condições da sua força de trabalho. Não tem. E bancário também, estou falando pelos bancários, porque muito bancário de gerência para cima, de gerente, né? Gerência média, inclusive, ganha. Pode ganhar. Pode ganhar isso. E como a gente tem essa negociação coletiva mais forte, na negociação, a gente colocou todos os bancários dentro da negociação. Então, todo mundo ganha o mesmo reajuste da negociação, tal, porque eles sozinhos não iam ganhar nada. Exato, iam ficar de fora. Né? E as matérias que a reforma trabalhista permitiu para essa negociação direta, ou por acordo ou convenção coletiva, algumas delas são claramente inconstitucionais. Está lá no 611A da CLT, que é possível alterar o grau de insalubridade do trabalhador. Tem insalubridade média, mínima, média ou máxima.
Isso tem um impacto tributário, isso tem impacto para o Estado social. Então, por acordo coletivo, eu vou tirar minha insalubridade, eu vou mudar meu grau de insalubridade, mas você não pode fazer isso, porque isso é questão tributária, você vai envolver interesse da Receita Federal, você vai erodir o Estado social, vai ter um problema lá na frente de Previdência Social. Onde está o rombo da Previdência? Ele é criado. Sim, com certeza, Né? com certeza. Eu acho que outro fator da reforma é a criação, que eles falam da segurança jurídica, que na verdade é legalizar a fraude, né? Antes era uma fraude, o contrato 0 hora, que é o intermitente, aí você legaliza, e tem os dados aí do DIEESE e do IPEA, né? Mostrando o quanto... Porque a argumentação é que vai criar muito emprego, milhões de empregos, né? E a verdade é que mais de 40%, 44% dos contratos intermitentes nunca saíram da gaveta. Porque você fica à disposição, certo, Matheus? Mas você nunca vai ser chamado. E como você não é chamado, você não ganha. E mesmo os que são chamados, ganham metade de um salário mínimo, e as mulheres e jovens ganham menos da metade. Eu lembro, só para complementar, eu lembro nessa época de debate da reforma trabalhista, esse era um dos argumentos, né? Então diziam assim, garçom no buffet, músico no bar, agora vai trabalhar final de semana e vai ser registrado. Temos registros? Temos esses dados de registro? O trabalho intermitente atendeu a pressões internas do comércio, do setor agro, né? Em que tem essa, né, como se fosse uma solução para informalidade, trazer toda essa turma, né? Mas como você mesmo disse, Neida, no ano de 2024, o DIEESE mostrou lá no Boletim Emprego em Pauta que 41% dos contratos intermitentes não trabalharam, não tiveram trabalho nem renda. 76% trabalhou, mas recebendo menos de um salário mínimo. Porque, Matheus, existe um contrato. Entendeu? Não é, eu quero você agora aqui para pintar... Não é isso. Existe um contrato que você vai ser chamado. E é isso que depende, o professor está falando. Depende. Chamado ou não, né? Chamado ou não. E aí não tem um tempo máximo de não chamar para rescindir esse contrato e a pessoa, pelo menos, né, eventualmente acessar o seu FGTS. Não tem. Então, você fica pendurado em várias empresas. Sua carteira de trabalho está cheia. É que agora não é mais em papel, não é mais o livrinho, né? Mas sua carteira digital de trabalho está cheia de vínculos e ninguém mais chama. Mas não chamam, entendeu? E quando chamam, esse ganhando metade, a média de menos da metade do salário mínimo, é para aqueles, só levando em conta aqueles que foram chamados. Os que foram chamados, desses 24% chamados, mulheres e jovens ganham menos da metade, R$660 no salário mínimo. Os homens ainda ganharam mais. Então, esse argumento da reforma de que iríamos... regularizar, iríamos acabar com a informalidade, pura falácia, como já apontado pelos sindicatos lá. Na época teve uma resistência, na eleição do Lula, os sindicatos novamente se juntaram e trouxeram o debate para a revogação da reforma trabalhista, mas não tem a ou pelo menos esses pontos que são gritantes, né? O trabalho intermitente é uma aberração e são pessoas que não vão se aposentar. Porque eu trabalho um mês, R$1.500 esse mês. Se mês que vem eu não trabalhar, eu não tenho essa competência. Ou se eu trabalhar ganhando R$1.000, vou ter que juntar 2 competências, 3 competências para fazer um mês. Eu não vou me aposentar com 65 anos, então. Nós não estamos nem falando da reforma previdenciária, que aí é outro... mas é a continuidade dessa Elas precarização, né? A proposta do Temer era entregar as duas. Ele entregou uma só e ele foi disfuncional para o capital. Ele foi preso. O sistema de justiça foi atrás dele. Tivesse ele entregado as duas, conseguido, teríamos outro retorno. A função dele era entregar essas 2 reformas. Por isso que foi preciso, quer dizer, na minha avaliação, né, eu acho que compartilho de várias, foi preciso radicalizar na violência, digamos assim, na forma, que é para poder fazer passar a reforma previdenciária, né? E aí, como é que está assim, a situação?
a situação do trabalhador. É, Eu acho que a gente aumentou, né, o número, mas... Tem essa situação de ocupação, né? Os dados que nós vemos sobre ocupação não necessariamente refletem em relação de emprego. Existe muita narrativa econômica, narrativa dos jornais que acabou o emprego. Isso é uma narrativa ideológica, né? O emprego ainda é a base essencial do processo de acumulação de capital no mundo, né? No Brasil principalmente. No Brasil, o que o Diese mostra também no boletim de dezembro do ano passado, aumenta o número desses... Então, de 2012 até 2024, temos um aumento de quase 50% dos cargos na economia criativa. Então, vai desde a gastronomia, moda, publicidade, esses setores aí, então, que tem um trabalho intelectual, um trabalho artístico, enfim. Alguns desses setores são bem remunerados, então uma média salarial do setor de informática e pesquisa e desenvolvimento de mais de R$13.000, e outros do artesanato que estão ali embaixo ganham muito menos, né? Estão bem abaixo da média desses setores. E é um setor então proporcionalmente ele cresceu mais, é uma tendência a ser observada do mercado de trabalho, cresceu mais do que outros setores. Representam hoje 8% da economia nacional, não é algo para se desprezar, vem em crescente e eles têm um maior nível de informalidade. Sim. Ou seja, é quase 50% de informalidade, a média nacional é 38%. Então, isso é uma tendência para ser observada com cautela, para pensar em políticas públicas, né? E... Felizmente, a política pública proposta pelo governo federal foi o autônomo sem direitos. Isso não é suficiente. Você me lembrou uma pesquisa, que eu não sei se foi aqui que alguém citou, que é a maioria dos trabalhadores precarizados, eles não têm essa consciência de que são precarizados. Para eles, precarizado é não ter dinheiro para consertar a moto, e ele não entende essa relação trabalhista que ele tem com os aplicativos, por exemplo. É um tema, é o tema do momento, né? Então, se a gente for conversar com um motorista de um aplicativo, né, de transporte, eu acho que a gente vai encontrar um tipo de feedback assim, perto do que tá aí tá bom. Eu era empregado, fiquei velho, era do banco, já conversei com muitos, né? Fiquei, então tá bom, eu recebo aqui, era melhor antes, agora eu ganho menos, mas é o que me paga. Se eu for para outras plataformas, eu encontro outra resposta. Entregadores, por exemplo. Entregadores, nós temos uma precarização maior. E também dificuldade de se perceberem como precarizados. Porque aquela pessoa, imagina, aqui acho que não sei se tem muito, mas em São Paulo, aluga uma bicicleta para poder fazer uma entrega, sofre um acidente, trabalha até exaustão, até a morte, e ninguém se responsabiliza. Sim. E outra coisa que eu ia comentar da reforma, que você falou do custo, né? Que a ideia era diminuir o custo do trabalhador. E isso não aconteceu, né? Então, essa foi uma primeira promessa não cumprida. A segunda, a geração de emprego. Tinha especialista que dizia que ia gerar 6 milhões de emprego. A gente viu que 2018 foi só 500 e poucos mil. E foi patinando, né? Mas eu queria te perguntar sobre o custo. Então, assim... não teve menos custo para o empregador, e por que ele apoia uma reforma dessa se ele não tem esse benefício financeiro? Coisa ideológica? Talvez possa entrar aqui algo que Marx já percebeu, a diferença entre a percepção individual do capitalista e a percepção da classe capitalista. Muitas vezes o capitalista individualmente age contra os interesses da própria classe. Então ele apoia medidas por isso que é necessário o Estado, então, como essa gestão desses interesses. Nesse caso, individualmente, para o dono da padaria, da banca de jornal, da farmácia, dos pequenos negócios, se ele puder flexibilizar, na cabeça dele vai ser bom. Porque ele está olhando aqui, ele não tem a visão no macro, né? Só que no macro, a gente percebe que o fator custo do trabalho não é o único fator que explica uma competitividade e um crescimento econômico. Uma melhora na competitividade da economia brasileira frente à internacional e também
do crescimento e consequente, ou não, né, desenvolvimento econômico. Então, a narrativa que colou e que cola e que os jornais mostram e que toda a sociedade acaba sendo capturada é a narrativa de que se reduzir o custo do trabalho, nós vamos ter uma melhora. Reduzimos o custo do trabalho e não tivemos uma melhora. Culpa do judiciário trabalhista que está resistente. Aí vai o STF e fala, é verdade, o Gilmar, os ministros vão falando, o judiciário trabalhista não percebeu ainda. Eles ficam jogando contra nossas decisões. Assim, cresce o número de decisões do STF contrariamente, né, através das reclamações constitucionais. Né? Então, o STF, o TST está desrespeitando sua competência aí. Ele que está atrapalhando o desenvolvimento econômico. Tá? Sendo que, enfim, os fatores para desenvolvimento econômico são outros. O custo do trabalho é um deles, mas se não tiver economia interna dinâmica, que a base da economia interna dinâmica são os salários dos trabalhadores, né, consumindo, né, e gerando um processo de uma competitividade sistêmica, um processo virtuoso de dinamismo na economia. Se não tiver trabalhador com segurança para poder organizar suas férias, praticar um turismo nacional, gastar um pouco mais no concerto da laje, se não tiver trabalhador com segurança de utilizar o seu terço de férias para investir, né, para fazer alguma coisa aqui, não existe. E o próprio empregador também, ele vai ter trabalhadores que são consumidores. Né? Só que a narrativa vendida é uma narrativa limitada. Análise, no direito a gente chama isso de análise econômica, né? E que ganhou bastante no STF. É essa análise muito simplista. Se eu reduzir aqui, eu melhoro aqui. Se eu aumentar aqui demais, se eu der muita regalia para o trabalhador, vai ter um empregador que vai conseguir pagar e vai gerar um problema, muita ação judicial e vai ser ruim para a economia como um todo. O Brasil não vai conseguir competir. Então é desse tipo de leitura e de narrativa que nós temos que nos ocupar, nos preocupar e nos contrapor. Essa narrativa não está funcionando. Esse receituário neoliberal prova que ele não vai conseguir resolver os problemas dos povos. Né? Não tira ninguém de crise nenhuma. Inclusive, eu acho que foi o Lula, quando esteve aqui, ele na sua fala, ele diz que houve a criação de muitos empregos, milhões de empregos, né? E que ele não sabe como, que tem gente lá da Faria Lima contra, porque vai aumentar a inflação. Eu acho que a gente que nunca ficou desempregado, né? Nunca deixou de comer, nunca... Porque, assim, aumenta aqui, tem que aumentar ali, é uma conta de mais e menos muito simplista, que muito não analisa, não leva em conta a complexidade, né? Tem, de fato, né, uma pressão inflacionária nessas situações, claro. Mas a economia mundial, as experiências internacionais mostram maneiras que os países têm para combater essa tendência, né? Um ponto ela passa também por mecanismos internos de boicote. Setores, então, da economia dominantes, eles utilizam do câmbio e das pressões inflacionárias. Nós falávamos antes, né, de começar aqui sobre a greve dos petroleiros de 95, Sim. né? Aliás, você tem um livro, né? Conta pra gente Exato. sobre isso. Esquecemos de falar do livro. Pois é um livro e é uma promessa de um presente que eu vou trazer para vocês. Livros. Né? Eu vou trazer esses dois livros. O primeiro é sobre a greve dos petroleiros de 95, que eu mencionei ele agora, que houve um boicote interno, né? Então, ameaçou-se na mídia que vai acabar o gás de cozinha. Então, a dona de casa fala, meu Deus do céu, esses petroleiros estão contra o Brasil inteiro, contra o interesse nacional. O FHC manda o exército invadir as refinarias. Né? É o momento em que recrudesce. E o que aconteceu naquela situação? As distribuidoras saíam com gás de cozinha, ficavam rodando e não chegavam. Elas não chegavam nos postos, né, nos locais de compra. Boicote interno. Então, quando a gente fala de alguns setores, tem setores que alimentam justamente a inflação, alimentam essa divisão por razões ideológicas, né? Porque tem um candidato que virou presidente que não é o candidato deles. Sim. Não é da confiança deles mais. Já Sim. foi.
ainda não é mais, né? No Chile foi assim, né? O Allende. O processo no Chile, exatamente, dos mineiros, né? Que são setores estratégicos da economia, né? Sim. Fizeram um boicote para derrubar. Porque a gente sabe que o alimento chegando mais barato na mesa do trabalhador, chegando é o que importa. A vida ali do dia a dia é o que importa para ele, né? Às vezes ele não está entendendo o que está acontecendo, mas se ele vê, você pode fazer um monte de coisa, mas se vê se vir o alimento caro, né? Supermercado caro, gasolina cara, começa a ficar insustentável. Isso. Só que são movimentos feitos pela elite para derrubar, inclusive, eles governos, conseguem, né? Eles conseguem. Não está tudo no poder deles, não são assim superpoderosos, mas eles conseguem fazer uma pressão. E Danilo, nesse livro, como é o nome do livro? Então, esse primeiro é o Sistema de Controle Judicial sobre as Greves no Brasil. E aí, o que você aborda aí? Aí ele é resultado... É o outro lado da greve? É o lado da justiça, é isso? Isso, exato. Nesse livro, eu fiz na Faculdade de Direito da USP, né, no Largo São Francisco, e eu estudei qual foi a reação judicial a essa greve em específico. A nossa hipótese é que essa greve inaugurou uma nova qualidade de repressão. Então, se no período da ditadura nós tínhamos um poder executivo mais forte através do exército, né, no recrudescimento das greves, na repressão às greves, esse momento pós, né, redemocratização e ainda caminhando, né, na redemocratização, ele encontra no judiciário o locus político, local, né, político forte para repressão. Então, o judiciário assume esse papel que antes era do poder executivo. Então, era raríssimo situações de multa por descumprimento de decisão judicial. O TST, nessa greve, porque como foi nacionalizado, foi o próprio Tribunal Superior do Trabalho quem julgou a greve dos petroleiros de 95. Eu pude observar nas entrevistas que eu fiz com os atores, eu conversei com os advogados, né, dos petroleiros na época, eles me falaram, o pessoal da vara do trabalho lá de Campinas recebia ligação todo dia, mais de uma vez por dia, do TST, dizendo, quando vocês vão cumprir esse pedido de penhora que a gente fez? Mandaram penhorar o sindicato, vai para cima deles, pressionando mesmo, querendo assim destruir. Aquele momento era um momento importante do sindicalismo. Destruir porque o sindicalismo dos anos 90 estava fraco já não estava bem. Os petroleiros eram o que restava, era a coluna dorsal mesmo do sindicalismo. Então, o aparato judicial foi essencial para esse plano neoliberal no Brasil. Para quebrar a greve dos petroleiros, assim como na Inglaterra, a Thatcher quebrar dos mineiros, né? Exato, dos controladores de voo nos Estados Unidos, os mineiros lá na Inglaterra. Então, aquele muitos chamavam de greve do fim do mundo. Aquele era o momento ali que, assim, foi uma greve que contou com adesão, greve de solidariedade, mas não foi suficiente. O sindicalismo já estava sofrendo ali. E você acha que continua esse tipo de conduta do judiciário com relação às greves? Só se aperfeiçoou. O judiciário trabalhista, então, ele se tornou esse mediador ali, né? Em algumas circunstâncias e conjunturas isso pode ser um bom aspecto, porque vamos encontrar desembargadores em tribunais ou ministros em tribunais superiores com um pouco mais de sensibilidade para tocar negociações e ajudar ali as partes a se compor, ou até mesmo para condenar as empresas, ou não condenar os trabalhadores em movimentos grevistas, né? Não considerar abusivas as greves, mas, no geral, não tem sido um padrão isso tem sido mais excepcional. O judiciário trabalhista ele tem um viés mais repressivo, né? Na questão das multas, por exemplo, né? E é interessante que aí trazemos o tema do segundo livro, né? Que é o resultado do doutorado. Ali nos anos 2013, 12, 13, 14, né, até um pouco antes, 2011, nós tivemos algumas greves muito atípicas. São greves por fora do sindicato. A gente chama, né, no meio sindical, a gente chama de greves por fora, né, em que os trabalhadores
organizaram suas lutas sem o sindicato, às vezes contra o sindicato. Né? Então, nas obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que a Dilma inaugurou, né? Ou que a Dilma levou à frente, algumas dessas obras que foram feitas por grandes construtoras, né? Que depois viraram alvo de investigações, essas obras, elas foram... elas se deram em uma base de um sindicalismo, às vezes, não tão combativo. Né? E os trabalhadores, muitos migrantes, trabalhadores que não estavam territorializados ali, eles fizeram greves de, assim, pega lá nas obras de Giral, em Rondônia, assim, queimaram, greve de rebelião, queimaram os alojamentos, porque estavam em condições insalubres de vivência, de existência. Foram greves, assim, radicalizadas. Os sindicalistas eram recebidos a pedradas lá. E conseguiram vitórias. E aí, o que eu estudo é como o direito reage a isso. Porque, veja, o direito, o judiciário que vai aplicar o direito, fala, mas quem que é o sujeito que está cometendo essas ilicitudes perante o direito? É uma coletividade ali que não é o sindicato. Mas eu vou punir o sindicato. Então, o direito distorceu, ocorreu uma distorção na forma jurídica em que o sujeito de direito ele é responsabilizado por aquilo que ele não é. Ou seja, tem algumas decisões curiosas, o direito fica perdidinho, né? O judiciário fica perdidinho. São respostas aleatórias, né? E não só nas obras do PAC, obras em categorias como de condutores, né? Transporte coletivo de cidades, essas greves por fora ocorrem. Uma greve por fora muito paradigmática foi a greve dos garis no Rio de Janeiro. Pré-carnaval, a cidade toda com o lixo não recolhido, a população apoiando os garis, eles fizeram um movimento cultural muito forte, um movimento bonito, né? E tiveram uma vitória contra o sindicato. O sindicato já tinha fechado acordo e eles simplesmente atropelaram o acordo coletivo, atropelaram o seu sindicato. O que é algo, do ponto de vista, para quem defende o sindicato, é algo, assim, tenso, né? A gente quer que o sindicato represente os trabalhadores. Mas tem os que não representam. Tem os que não representam, foram atropelados e tiveram uma vitória fantástica. Né? O álbum do Racionais, MCs, né, acho que 2014, Cores e Valores, eles estão vestidos de garis. Estão fazendo uma ação criminosa, né? Estão com armas e malote de dinheiro, mas são garis, ou seja, mostra a radicalidade desses garis ali naquele momento. Né? E a resposta do direito, ora, condenava o sindicato por não controlar a própria base. Ou seja, uma resposta moral. Olha só, vai fazer sua lição de casa, você não está controlando sua base. Que loucura. Curioso, né? Curioso. Aí a greve, enfim, claro, a nossa... O processo interno muda com impeachment, tudo isso, essas obras terminam, né? Então, acaba, né? Nós temos um fim dessas formas grevistas por fora, mas foi um fenômeno interessante que eu estava bem naquele momento e aí eu pude... O seu segundo livro, estudar, né? Foi o segundo livro, que também é uma promessa. Tá, Esse chama O Direito e as Greves por Fora. Legal. Esse é o título dele também. Professor, olhando essa análise do judiciário, vou fazer uma pergunta do momento do judiciário, né? Antes desse momento, a gente tinha... esse juiz é pró-trabalhador, aquele juiz é patronal, tinha essa coisa. Hoje é um pouco diferente, né? Esse juiz é de esquerda, esse é lulista, o outro é lavajatista. Como é que você vê o judiciário nesse momento? Consegue a isenção necessária para tocar esse país? Olha, o perfil... Eu lido mais na Justiça do Trabalho, então nós percebemos ali que o perfil da magistratura jovem, esses que saem da faculdade, ficam alguns anos estudando só para isso, ou trabalham um pouco e ficam estudando, é um perfil não tão sensível aos interesses dos trabalhadores. Que pena. É um perfil um pouco mais liberal. Né? Então, se tinha aquela ideia, isso a gente debate todo dia em sala de aula, né? Mas o judiciário trabalhista, ele a culpa protege. É do professor? Como se fosse isso, né? Ele protege muito, mas não tão mais. Então, parece, né, haver, pelo menos aqui no TRT da segunda região, em outros TRTs menos, em outras regiões isso menos e outras mais, né?
ocorre esse processo de, digamos, fica um pouco mais reativo, fica um pouco mais conservador, né? Então, é esse judiciário que fala, o trabalhador tem que entrar com menos ações, né? Hoje a gente vê juiz na rede social falando de política, né? Uhum. Por isso que eu pergunto da isenção, né, na hora de julgar um caso. Porque no fundo, aí tem um outro debate da performatização, né? Tudo virou performance, então é importante ter TikTok, juiz do TikTok, mostrando como vai julgar, se filmando, julgando, né? Tem essa situação, né? E eu acho que nunca, não sei se nunca, né? Não estou no métier, mas assim, é difícil ter uma isenção, porque você carrega na sua história, você carrega a sua 100%, história, né? Você carrega a sua cultura, onde a sua educação, a sua realidade, experiência. Então, você forma uma cabeça. Quando você tem uma lei que talvez não seja tão assim preto no branco, né? Assim, tão 880, né? Sempre tem uma exceção, sempre tem um negócio mais ou menos, pode ser que não sei o que lá. Aí você cai na sua subjetividade. Exato. No que você acha importante favorecer, no que você acha importante condenar. Creio eu, né? Isso que eu estou falando fora da... Não conheço. Mas veja que na Justiça do Trabalho nós sempre convivemos com isso, isso foi positivo, porque a Justiça do Trabalho lida com o campo do direito muito peculiar em que se aceita a desigualdade, se reconhece uma desigualdade dentro de um contrato de trabalho e se inocula uma outra desigualdade como se fosse um antídoto para esse veneno. Ou seja, o antídoto é mais desigualdade para tornar essa situação mais igual, essa relação no contrato. Então você precisa ter uma cabeça protetiva. Então está na essência da Justiça do Trabalho não ser pró-trabalhador, né? É ser imparcial. Porém, numa situação que aparece ali, eu vou aplicar um direito de um modo em que a parte menos favorecida desse contrato tem uma igualdade. Então eu vou aplicar, de repente, uma inversão de ônus de prova, eu vou entender que a norma mais benéfica vai prevalecer, né? Então, estava na essência do direito do trabalho. A reforma trabalhista ela veio para detonar isso. Ela veio para acabar com isso, né? Então, antes nós tínhamos a seguinte situação. No conflito entre um acordo coletivo e uma convenção coletiva de trabalho, o acordo que é só uma empresa, né? Como se fosse só um acordo com o Banco do Brasil e uma convenção coletiva de toda a categoria. Nesse conflito, eu vou aplicar a norma mais benéfica conforme um conjunto de matérias, né? Então, eu vou pegar, então, conglobar um conjunto de matérias, matéria proteção à maternidade, matéria remuneração, matéria jornada de trabalho, e aí eu vou aplicar a mais favorável. A reforma trabalhista veio assim, um tiro um chute na canela, falar, prevalece o acordo coletivo. E aí, um tema que você trouxe anteriormente, o acordo coletivo, que os sindicatos vão ter que fazer, porque o STF pelo menos permitiu agora a contribuição assistencial, né, justamente para uma questão lógica, né? Tem um sindicato que está lutando por mim, tem que ser remunerado por isso. Já que eu não pago, já que eu não... Sim, né, claro. eu não sou associado, eu vou receber esse benefício da convenção coletiva, do acordo, ele tem que ser beneficiado. Só que aí, pega um sindicato com menos força, com menos capacidade de luta, ele vai fazer um acordo coletivo para ter ele tem mais motivos para fazer um acordo coletivo do que o contrário. E aí ele vai poder rebaixar direitos. Porque ele precisa daquela contribuição assistencial para garantir a sua estrutura. Ele fica num dilema. Né? Sim. Isso de certa forma, isso é um efeito pernicioso da reforma trabalhista. E às vezes até a dificuldade que se tem de organização, né? Porque tem categorias que são muito pulverizadas. Eu imagino o comércio, por exemplo. Um pouco aqui, um pouco ali. Como é que organizar um negócio para lutar, fazer uma greve? Porque, na verdade, acaba sendo a greve um instrumento, né, de forçar uma negociação melhor, tal. Em categorias são muito pulverizadas, né? Os bancários antes havia grandes conglomerados de bancários, então se organizar e parar um prédio todo tinha uma grande importância.
Hoje em dia são agências muito pequenininhas e a maioria não está mais nem aqui, está tudo falando por telefone, em home ou qualquer coisa assim. Todo mundo é gerente. Todo mundo é gerente, todo mundo tem medo de... Porque isso é uma coisa que foi feita, né? Eu acho que para todos. O salário base é pequeno e a sua vida depende muito daquela remuneração, daquela comissão que ganha por conta de um cargo. Então, ninguém quer se expor. Enfim, existe uma série de dificuldades que, quanto mais pulverizado, inclusive, é mais difícil de fazer. E queria abordar o imposto sindical, né? Que a gente não deve generalizar. Era imputado aos sindicatos, imposto sindical, porque está mantendo uma máquina, então eles não precisam fazer sindicalização, nem organizar trabalhadores, porque recebem, né? Mas nem todo sindicato. Tem sindicato que usa o dinheiro para fazer luta. Para a luta. Então, esse enfraquecimento dessa ponta é importante da organização, né, dos trabalhadores, para poder rebaixar os direitos trabalhistas, né? Só fazer uma parte também, a reforma trabalhista trouxe uma campanha nacional negativa contra os sindicatos, porque colocou esse debate na mídia e todo mundo ficou contra sindicatos, nem sem saber por quê, e o negócio virou isso também, né? Utilizaram dessa mudança, né? Eu vou dar um dia de trabalho lá de março para o sindicato não faz nada por mim, o sindicato nunca faz, como não faz nada, né? Muitas vezes faz, é que a gente não vê. Eu sou professor e eu tenho algo que se chama hora-atividade. Então, eu recebo 5% de hora-atividade para preparar provas, corrigir provas. Ainda é pouco, mas temos aqui no estado de São Paulo. Se o meu sindicato não renovar essa cláusula coletiva na próxima negociação, eu não vou ter mais isso. E não tem mais ultratividade. Isso. Né? Ou seja, aquela capacidade que uma norma tinha para continuar produzindo efeitos mesmo revogada. A nossa convenção vai até 25, vai até 26. Se terminar e meu sindicato não renovar essa cláusula, eu não vou ter, porque ela não vai continuar produzindo efeitos. Isso depende do meu sindicato. Então, nada mais justo que eu contribuir com o meu sindicato através da contribuição assistencial, sindicalizando, enfim. A gente tem essa questão da percepção individual do trabalhador que não se faz mais parte dessa coletividade, como nos anos 80, pensando o ressurgimento assim, do sindicalismo no Brasil, né? E isso é sinal dos tempos, né? O processo de individualização é a vitória do neoliberalismo nas consciências. A subjetividade individual. Eu sou empreendedor de mim mesmo. Então, eu como motorista de aplicativo, eu não quero ser empregado, eu não quero mexer com o sindicato. Se eu for empregado, eu vou receber menos, eu faço a conta, eu não quero. Então, essa narrativa, essa vitória do individualismo no âmbito da cultura é um aspecto interessante a ser observado também. Na última campanha salarial, no ano passado, aconteceu exatamente o que você falou. Então, veio a proposta e a gente estava no meio da negociação. Um monte de colega com dúvida pergunta assim, no meu caso que sou caixa, no meu caso que sou gerente, no meu caso que não tem ação, é tudo no meu caso, no meu caso, no meu caso. E como é que a gente junta esses no meu caso, né? Fazer essa coletividade ter força. E aí a pessoa pega o celular, né? Fica no mundinho, que atrapalhou mais o celular da gente olhar para o lado e viver essa coisa plural e coletiva, né? Exato. Mas foi uma coisa de no meu caso, no meu caso, no meu caso. E é isso, né? No meu caso, porque eu não estou preocupado com o cara do lado. É bem Para isso. você ver, o que você falou é importante. Tem eu acho que do Instituto, eu esqueci o nome, mas tem um estudo, uma pesquisa, que as pessoas melhoraram de vida e elas, então, sei lá, 90%, estou chutando um número bem alto, responderam que não foram as políticas públicas do governo que ajudaram ela a ir para frente. Foi ela que conseguiu. Pelo próprio esforço. Temos aí também algo a ser pensado do ponto de vista da consequência da política pública, né?
Então, o Frei Beto sempre falou disso, né? Fizemos por muitos anos o Bolsa Família e não conseguimos reverter isso em elevação de consciência de classe. A base que saiu para as ruas para o impeachment é uma base, parte dela beneficiada e outra que não se beneficiou tanto, mas também porque ela foi achatada, né? Ela foi esmagada, né? Então temos um problema de construção coletiva ali e essa base ainda é uma base que migrou para um discurso mais autoritário. Você vê acho que consequência também dessa individualização. Você comentou sobre o crescimento da economia criativa, que é individual. Você pode até ser empregado em algum lugar, mas na maioria era informal. Então, são pessoas que individualmente faziam artesanato, moda e tal. Em contraposição da economia solidária. A economia solidária ela faz o contraponto da economia criativa nesse sentido, porque ela precisa ser coletiva. Cooperativa. E está patinando, e não anda. E não anda, é difícil. Mesmo com... Não sei se tenha política pública eficaz, né? Tem discurso, agora... Ela foi abandonada. Eu sinto que ela foi abandonada. No começo havia um entusiasmo, houve, né? No 2004 para frente, e depois houve um abandono, porque... uma prioridade, né? Então, se nesse momento é o agro que está me dando, então é o grande agronegócio que está dando algum retorno na balança comercial, eu vou apoiar isso daqui, eu preciso dizer que eles não são mais os vilões que eram antes, né? Então, esse movimento é um movimento de aliança complicado. Que você deixa de estimular, por exemplo, uma reforma agrária popular, uma agroecologia, em viés cooperativista, que traz o nosso alimento. Isso. É ela que produz o nosso alimento saudável. Né? Não é a soja. Não é a soja. E você vê, hoje a gente tem o governo centro-esquerda, né? Mais um congresso mais à direita. Você vê meios de retroceder essa reforma? Acho que não, né? Puxa, bem difícil, né? Aqui a nossa o futuro é esse mesmo, reforma trabalhista. Vejam, tudo é possível, né, na história. Então, os processos históricos mostram, né, uma série de situações. É que o esgotamento de modelos ele depende de um momento realmente de piora, né, das condições das classes populares, para gerar algum caldo de mudanças, né, mudanças propositivas, de esperança, né? A gente tem um desafio, Matheus, parece bem difícil do ponto de vista ideológico, porque essa turma que está se precarizando não se reconhece como tal, não tem uma identidade de classe para falar, puxa, eu sou igual àquele ali que está numa informalidade, eu sou igual a esse que está num trabalho precarizado, né? Esse movimento do fim da escala 6x1, como é que você vê? Então, e aí o que foi interessante que aconteceu nos últimos tempos, que é uma retomada de luta cultural dos setores mais progressistas, que olha, apareceu ali um vídeo de um rapaz, né, lá da farmácia, isso viralizou, isso trouxe uma pauta nacional, deputados, né, mais à esquerda levantaram essa pauta e trouxeram um debate, que é um debate que está ocorrendo no mundo inteiro, né? Tem organizações provando que a escala 4x3 é mais produtiva. Ora, mas são em países centrais, vamos fazer experimentos então, né, no Brasil. É claro que só mexendo aqui a gente não vai ter ganho em competitividade, a gente tem que ter um conjunto de medidas de adensamento de cadeia industrial, né? A gente tem que se retirar, a gente não pode se contentar com essa posição de celeiro do mundo apenas, isso não tem valor agregado, a gente tem que pensar em uma indústria 4.0, né, no Brasil, mas em algumas categorias é possível essa escala, né? Essas categorias de ponta, por exemplo, trabalho intelectual, Sim. Imagina, se eu vou criar, depois da minha 6ª hora acabou a criatividade. Depois do almoço,
Quarta-feira, feijoada. Acabou a criatividade. Não, e a gente fala num país onde tem casos de escravidão. Você viu o contrassenso, né? Essa luta do fim da escala 6x1, mas todo ano tem casos de escravidão, né? No nosso acordo coletivo, já é pleiteada essa discussão, não assim como 6x1, porque a gente não trabalha sábado, isso foi uma conquista também, né? Do movimento sindical, da luta dos bancários, mas de o que nós produzimos em uma semana, em 5 dias, daria para ser produzido em 4 dias. Você não precisa ter, e não precisa também gastar 8 horas. Em tantas horas, em 4 horas, você faz aquela produção, né? Então, esse é um debate que se tentou antes desse 6x1, né? Se tentou mais como conscientização do que realmente como uma pauta de... Sim, com esse congresso, isso aí imaginava, mas traz um debate interessante que talvez o próprio mercado consiga se colocar à prova. Alguns setores vão dizer, olha, aplicamos aqui uma escala 5x2 que seja, 4x3 mais usada, e melhoramos a nossa produtividade, olha aqui. Isso. Assim como essas questões de diversidade, também o próprio mercado está percebendo, eu não vou conseguir mais lucrar se eu não me preocupar com questões raciais, questões de gênero, questões de orientação sexual no meio da minha empresa. Se eu tratar isso como mimimi, eu não vou ter mais lucro. O próprio mercado financeiro, o B3 está com esses indicadores, né? Então, a valoração no mercado internacional das empresas vai partir dessas novas determinações de diversidade, por exemplo. Então, é o próprio mercado se dando um cheque, falando, olha, está insustentável, não dá para ser assim tão chucro, como éramos anteriormente. Não podemos mais, não é mais admissível fazer piadinha. Sim. Muito bom. E aí, Matheus, muito bom falar mal do andar de cima, né? Eu acho que é verdade. E aí, Danilo, mais alguma coisa que tenha ficado que você acha assim, importante? Nossa, a gente falou de tanta coisa, né? Hoje, o negócio uma coisa vai puxando o outro. Chamar professor para falar dá problema até no microfone, gasta demais o microfone. Isso que é bom. Eu agradeço pelo convite. Queria fazer uma saudação aqui ao professor Galvanese, que oportunizou esse nosso encontro. Estamos sempre à disposição, trocar mais ideias. Queremos que vocês também estejam sempre conosco lá na universidade e trocar ideia, né? Uma coisa gostosa, é bom pensar. É bom falar mal, né, dos outros, né? Muito bom. É bom falar quando eles estão nas costas deles, né? Quando diz no grande poeta. E, enfim, estamos à disposição. Sempre pensar juntos, sempre nos preocuparmos juntos, porque isso mostra que nós, né, não estamos pensando só em nós, né? Estamos olhando para o que está ao redor. Retomar esse sentido de solidariedade é a tarefa do momento. Então, esse momento é para isso. Muito bom você, Matheus. Obrigado, Eneida. Obrigado, professora. É no diálogo que a gente vai sair das divergências, né? E vai seguir. Muito bom diálogo. Obrigado. Isso aí. Eu que agradeço, viu? Você, Danilo, você, Matheus. Gente, não se esqueçam, né? De dar aqui, olha, eu gostei, de fazer perguntas, compartilhar, fazer o programa chegar a mais pessoas. E aí, procurem aí, olha, 2 livros do Danilo Uller, com um L só, né? Com L só. Uller. E aí tá devendo os livros, sim, né? Vou trazer esses livros aqui. Vocês têm uma biblioteca, né? Eu vou deixar com vocês também. Isso, aí a gente lê. A categoria está à disposição da categoria também. Muito bom, tema muito importante. Valeu, gente. Valeu. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.